Mudou de cenário? Mudei de cenário. É aquele que eu falei para vocês, a minha menina dá aula aqui de manhã. Aí ela usa o piano, usa o instrumento e tal, e aí eu fico mais longe da internet. Agora que eu fiquei mais perto, aí o computador quer conectar com como é que chama? A parada lá do quarto lá, entendeu? Aí essa daqui, a parada é mais rápida, mas ele não quis conectar, deu azia. E aí, meu JC? E aí, meu camarada? JC é bom que daí parece Jesus Cristo, né? Jesus Christ, né, velho? Sacanagem. Pega a apostila aí, velho. Pega a apostila. Vamos trabalhar. Trabalha aí, velho. Vamos trabalhar. Pega a apostila nós paramos lá. De onde nós paramos, tá? Ali no exercício 5. O exercício 5 é mais simples, mas abre aí para nós. Página 127, tá? Página 127, exercício 5. Deixa eu ver aqui como é que tá o diálogo aqui. Ana Beatriz, oi, tá? Página 127. Página 127, exercícios 5 e 5. Só o 5, falta só o 5. 5 e 6, mas vamos fazer o 5 e o 6. 5 e 6. Fechou. Só falta esses dois da tarefa, não é? Então vamos lá? Faz comigo aqui. Nós ainda estamos em 41 pessoas, o pessoal ainda está chegando ainda, né? Voltando ali da aula anterior, tá? Então tá bom, então. Então, no exercício 5, ele diz assim, ó, leia o texto, assinale a alternativa incorreta a seu propósito. Então, assim, eu já falei mais de uma vez, vou falar de novo, tá? Esse tipo de exercício talvez seja o melhor exercício que tenha para estudar, tá? Por quê? Porque você tem que identificar o errado. Então, quer dizer que todas as afirmativas que ele fizer são afirmativas corretas, tá? Então, vamos lá? Diz assim, a morte tem duas portas. Uma porta de vidro, por onde se sai da vida. Outra porta de diamante, por onde se entra a eternidade. Entre essas duas portas se acha subitamente um homem no instante da morte, sem poder tornar atrás, nem parar, nem fugir, nem dilatar, se não entrar para onde não sabe e para sempre. Em que transe tão apertado, ó que passo tão estreito, ó que momento tão terrível, Aristóteles disse que, entre todas as coisas terríveis, a mais terrível é a morte. Disse bem, mas não entendeu o que disse. Não é terrível a morte pela vida que acaba, senão pela eternidade que começa. Não é terrível a porta por onde se sai, é terrível a porta por onde se entra. Se olhais para cima, uma escada que chega ao céu, se olhais para baixo, um precipício que vai para o inferno. E isto, incerto. Legal, né, cara? Padre Antônio Vieira, irmão. Diz lá, a passagem famosa do Sermão da Quarta-feira de Cinzas, celebrada em Roma em 1670, o tema canônico desse sermão encontra-se no livro bíblico de Gênesis 3, versículo 13, nas palavras de Deus a Abrão. Momento homo quae pulvis est in pulverem reverteres. Lembra-te, homem, de que és pó e ao pó voltarás, que constitui seu conceito predicável. Coloca aí, correto. Então a letra A está correta, tá bom? Lembra, a gente está procurando o errado. Letra B. As metáforas das portas estabelecem uma relação antitética. A imagem de vidro desperta a noção de efemeridade das coisas da vida, que regressa ao pó de onde veio, uma vez que o vidro é feito de areia. E imagem do diamante se associa à noção de perenidade, significando o início da vida eterna. Correto, tá? Então, sempre essa dualidade. Letra C. A doutrina expressa por Vieira, nessa passagem, por ser fundamentada em Aristóteles, contrariava a visão canônica da Igreja Católica contra-reformista, especialmente por dizer que a existência do inferno era incerta. Não, não é isso que ele está falando. Ele não está falando que o inferno é incerto. Ele está falando que é incerto o porvir, seja ele céu, seja ele inferno, entende? E outra, ele fazer menção a Aristóteles não contrapõe os conceitos da igreja. Muito pelo contrário,
a igreja também vive esse momento do renascimento e viveu plenamente no classicismo. Contudo, o que iria contra os preceitos da igreja? Aqueles preceitos que iriam contra a única profissão da fé católica, tá? Então, o errado é a letra C. O errado é a letra C. Letra D. Nota-se bem a influência da doutrina contra-reformista na visão ameaçadora e terrível que o texto apresenta a propósito da vida eterna. A autoridade da filosofia grega é invocada, embora declarando sua inferioridade perante o pensamento cristão. Lembra? Aristóteles falou, mas ele não entendeu o que disse. Foram essas as palavras de Vieira, tá? Correto, cara. Letra E. A imaginação serve de apoio à demonstração de ideias, dispostas racionalmente e valorizadas por um estilo que sabe valer-se das figuras de construção, como a anáfora, o pensamento como a antítese e tropos como a metáfora para com elegância melhor persuadir. Essas marcas permitem enquadrar o fragmento acima no estilo conceptista barroco. Coloca aí? Correto, tá? Então lembra o padre Antônio Vieira, ele é um representante do conceptismo barroco. Tudo bem até aí? E aí, cara, ele faz agora o quê? Uma questão aberta, tá? Uma questão aberta que é típica, né, dos exercícios de São Paulo, seja ela Unicamp ou FUVEST. Dá uma olhada aqui, essa daqui é da Unesp, tá? Universidade do Estado de São Paulo. Examine a pintura do artista holandês Pieter Clers, tá? 1597-1661, e a tradução da expressão latina momento mori, tá? Momento mori é lembrança de que morrerás, tá? Letra A. Além da caveira, que outro elemento retratado na pintura de Clers alude à expressão momento mori, quer dizer, lembra-te de que morrerás. Justifique sua resposta. No caso aí, eu tenho a flor, né, que é a efemeridade, então a flor é efêmera. Outra coisa, momento da morte aí que tem na figura, além da caveira, eu tenho a vela acesa. Então lembra, a vela não é perene, tem uma hora que a vela apaga, irmão, como nossa vida. Tem um momento que a luz da vida está brilhando e tem um momento que ela, ó, apaga. E aí foi-se a vida. Segundo Ariano Suassuna, nós nos encontramos com o único mal irremediável, a morte. Então tá, eu tenho a flor, eu tenho a vela acesa. Muito bem. Tendo em vista o contexto de sua produção, a temática explorada pela pintura remete mais diretamente a qual escola literária? Essa é fácil, né? A escola do período barroco. Sobretudo também pela transposição das cores, tá? Então eu tenho um fundo escuro que contrapõe uma determinada luz que incide sobre a caveira. Então eu tenho o contraponto do claro e do escuro. Então são características caras ao período barroco. Fechou? Assinala aí. E daí o que você vai fazer agora? Agora você vai abrir aqui onde nós vamos iniciar aqui o capítulo 10, o módulo 10, o barroco e o discurso político. Por que da importância do discurso político? Fica atento que também essas questões são abertas, tá? Porque tanto Gregório de Matos como o padre Antônio Vieira se atentaram a um determinado discurso político, tá? Então eles foram muito influentes na sua época. O decorrer do capítulo, e a gente vai fazer isso com mais calma, não vai conseguir fazer isso hoje, ele vai mostrar várias proposições, tanto do padre Antônio Vieira quanto do Gregório de Matos, que interferiram na sociedade da sua época, tá? Primeiro, o que eu tenho aqui? Leia o poema e o sermão a seguir e observe a criticidade ácida de Gregório de Matos sobre os cenários de sua contemporaneidade, além do olhar moralista e de cunho político de padre Antônio Vieira. Então eu tenho dois discursos aqui, um de Gregório e um de Vieira. Vamos tentar? Acompanha aí, página 128. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Eita, pega, velho! Vamos lá. Em cada porta, um bem frequente olheiro
que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Fofoqueiro, desgraçado. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sobre os pés os homens nobres, postos nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, e eis que a cidade de Bahia. Então, ele critica o comércio, que critica a cidade de Bahia, a cidade da Bahia, né, no caso Salvador, com sua usura. O que é usura? Aquela tendência do comércio em passar o cliente para trás. Então, até crime, né? Crime da usura, e também o pecado da usura. O que é usura? É você prejudicar o cliente. Não é calote? Isso seria por parte do cliente em relação ao comerciante. Não, a usura é quando, por exemplo, eu sei que aquilo lá, eu paguei, por exemplo, eu paguei R$10. Só que daí eu minto e falo que eu paguei 50 para eu poder vender a 100. Entende? Usura. Entendeu? Isso é usura. Então, aí você mostra o produto, você sabe que o produto está vencendo, mas aí você vende o produto como se o produto fosse fresco. Isso é usura. Então, neste caso aí, você engana o cliente, você passa o cliente para trás, tá? O calote seria o contrário, né? Seria o cliente que engana o vendedor, tá? Tá bom. Aí eu tenho um trecho do Padre Antônio Vieira. Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis a que a pobreza e a vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou escusa ou alivia o seu pecado, como diz Salomão, o ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam do que eu trato, são outros ladrões de maior calibre e de mais alta esfera, os quais, debaixo do mesmo nome, do mesmo procedimento, distingue muito bem Basílio Magno. Aí ele vai falar um latim, tá? Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais, já com manha, já com força, roubam os despojos e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam. Aqueles que furtam são enforcados, estes furtam e enforcam. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu que uma grande tropa de varas e ministros da justiça levavam a enforcar os ladrões e começou a bradar: lá vão os ladrões grandes e enforcar os pequenos. Ditosa Grécia, que tinha tal pregador, e mais ditosas as outras nações, se nelas não padecer a justiça as mesmas afrontas. Quantas vezes se viu Roma ir a enforcar um ladrão por ter furtado um carneiro, e no mesmo dia ser levado um triunfo, um cônsul, um ditador, por ter roubado uma província? E quantos ladrões teriam enforcado estes mesmos ladrões triunfantes? De um chamado Soronato, disse com discreta contraposição, Sidônio Apolinar, aí tem o latim, né? Cerato está sempre ocupado em duas coisas, em castigar furtos e em os fazer. Isso não era zelo de justiça, senão inveja. Queria tirar os ladrões do mundo para roubar ele só, tá? O que é isso aqui? É 0 e depois 1, não entendi. O que é isso aqui? 0 e depois 1. Professor, abrange uma ajuda urgente. Pode falar. O senhor pode passar a resposta da B da 6? Ele fala em binário. Entendi. Binário, entendi. A letra B da 6, o período que ele evoca aqui é o período barroco, tá?
tendo em vista o contexto de sua produção, que é o 1500 e pouco, a temática explorada pela pintura remete mais diretamente a qual escola literária? O período barroco. Fechou? Fechou? Fez aí? Fechou. Tudo bem. Ele evoluiu, olha, e fala em binário, olha só, 001 binário. Entendi agora. Mas tá bom, então. Então eu tenho o texto, que é o Sermão do Bom Ladrão, que eu li também um fragmento para vocês, e eu tenho o texto do Gregório de Matos. Aí ele vai fazer as questões. Vamos lá? Vai, pega aí comigo na página 129. Deixa eu beber uma água aqui, molhar o bico aqui. Página 129. Padre Antônio Vieira, o prosador barroco, e Gregório de Matos, o poeta barroco. A forte presença e a importância de ambos os autores, quando falamos de barroco brasileiro, é incontestável. No poema de Gregório de Matos, O Boca do Inferno, podemos notar a força crítica feita ao contexto político da época, mais especificamente em relação aos seus governantes. Padre Antônio Vieira, prosaico orador, também deixa clara sua atenção à hipocrisia presente nas sentenças e nos julgamentos da sociedade do século XVII. Fechou? Vamos lá. Número 1. Gregório de Matos ficou conhecido como Boca do Inferno. Qual a relação desse apelido com o contexto da época e a postura desse poeta naquela época, naquela sociedade? Pois bem, ele foi... Quer colocar aí? Coloca aí. Gregório de Matos foi um dos primeiros poetas brasileiros, tá? E ele se envolveu muito politicamente. Então ele denunciou tanto a incompetência quanto também a corrupção dos governos da província. Então, Portugal mandava para cá os governantes, né? Já tinha a capital era Salvador, só que daí o que Gregório de Matos fazia? Ele criticava não só, ele criticava tanto a incompetência, coloca aí, tanto a incompetência, quanto também a corrupção dos governantes aqui da colônia. Calma, tá muito rápido. Gregório de Matos foi um dos primeiros poetas brasileiros. E ele criticou, tá? Então, o ponto alto é a crítica, tá? Ele criticou tanto a incompetência quanto a corrupção dos governantes aqui da província. Então, o que acontecia? O governo de Portugal, claro, o rei não vinha para cá. O rei vai vir para cá fugido, lembra? Fugido de Napoleão em 1808. O rei vai vir para cá. Vai ser a primeira vez que a coroa portuguesa vem para cá para se instalar. Às vezes acontecia, vinha um príncipe, visitava e saía fora. Então o que acontecia? Vinham os governadores, os governantes eleitos pelo rei. Então o que o Gregório de Matos fazia? Ele criticava tanto a incompetência quanto a corrupção desses governantes. Fechou? Então, tanto a incompetência quanto a corrupção dos governantes. Por isso o apelido dele. O apelido dele aconteceu porque ele causava mal-estar nessas pessoas. Então ele foi... posso repetir? Claro, Emanuele, mais uma vez. Então, a crítica, tá? A crítica à incompetência e à corrupção dos governadores da colônia, no caso, né, da província, da colônia. Província ou colônia, tudo faz, tá? Da província ou da colônia. Então, a crítica tanto à incompetência quanto à corrupção dos governadores da colônia. E daí, o que acontece? Ele causava mal-estar, tá? Gregório causava mal-estar nesses governantes, tá? Governantes. Causava mal-estar nesses governantes. Por isso, o apelido de Boca do Inferno, tá? Então, ele ganha o apelido de Boca do Inferno. Por quê? Porque ele causava mal-estar nesses corruptos. Então, a galera morria de medo dele. E ele levou a vida dele assim, tá? Tanto é que, no final, ele é levado ao degredo. Ele é expulso da colônia, expulso daqui do Brasil. E aí, ele vai, se não me engano, até Moçambique. Quando ele volta de Moçambique, é autorizado ele a voltar para o Brasil. Autorizado ele a voltar para a colônia. Só que ele é proibido de escrever. Então, é um caso único na história do Brasil colônia, do Brasil como um todo,
de alguém receber a condenação de ser proibido de escrever. Tanto é que o pessoal morria de medo do Boca do Inferno, tá? Então ele causava verdadeiro mal-estar nessas pessoas. Muito bem, então? Vai para o 2. No fragmento do Sermão do Bom Ladrão, escrito por Padre Antônio Vieira em 1655, podemos encontrar traços que se assemelham a alguns aspectos do soneto de Gregório de Matos. Releia ambos e aponte um desses aspectos dialogáveis entre si, tá? Bom, então um aspecto, né? O que é corói? O que é corói? Que eu não entendi. O que é corói? Agora é o número 2, tá? Agora é o número 2. Para o número 2, ele quer a semelhança do texto de Vieira para o poema do Gregório de Matos. Então, quais são os aspectos evidentes, né? Então, tá. Os dois criticam os desmandos das autoridades. Por quê? Porque o Gregório de Matos fala, do que ele fala? Que as pessoas que não têm capacidade de governar a cozinha, mas governam a província. E o Padre Antônio Vieira fala que os que condenam os ladrões que roubam pão, que roubam uma roupa, eles são mais ladrões ainda. Então é ladrão que condena ladrão, né? Então os dois criticam os desmandos das autoridades. Os dois criticam... Pois não. Posso falar que os dois criticam a hipocrisia deles? Isso mesmo, os dois criticam a hipocrisia da época, tá? Desses governantes da época, os dois criticam a hipocrisia da época, certo? Muito bem. Excelente. Então, nós fizemos aí o número 2, tá? E agora vai para o número 3. O número 3 normalmente é sempre de caráter mais pessoal, tá? Então faz comigo aqui. Padre Antônio Vieira não era escritor literário, mas dominava a retórica como ninguém, por meio de sua prosa doutrinária. Não produziu literatura, mas não foi preciso lirismo para que seu discurso se tornasse imponente. Vieira foi expoente de uma certa corrente estética no Brasil, que visava ao convencimento. Comente sobre essa corrente estética e suas principais características, né? Bom, essa corrente que ele está falando aqui é a corrente conceptista, tá? A corrente conceptista de Vieira, que o caracterizava como um grande escritor barroco. Fechou? Então, a corrente que ele fazia era a corrente do convencimento pelo argumento. O convencimento pelo argumento, ele é chamado de conceptismo. Então, a corrente que ele adotava, a corrente adotada por Vieira, era a corrente do conceptismo, o que o caracterizou como grande poeta, como grande escritor barroco, tá? Isso mesmo. Pode anotar aí. Anota aí para depois você estudar, que tem bastante tarefa para fazer desse capítulo, tá? E aí, a apostila traz algumas observações aqui no canto, que eu sempre gosto de ler essas observações. Eu estou vendo que vocês estão copiando. Deixa eu dar um tempo aqui. Padre Antônio Vieira. Muito bem, excelente. Aí, eu tenho dois lembretes aqui, uma na página 128 e outro na página 129. O primeiro aqui fala de um filme chamado de Gregório de Matos, direção de Ana Carolina, retrata a Bahia do século XVII, e nesse contexto o surgimento daquele que viria a se tornar o Boca do Inferno, interpretado por Wole Salomão. Gregório de Matos é narrado a partir do momento de sua vida, por meio da força desmedida de seus versos. Aí tem lá o personagem, né, o Wole Salomão, que vai fazer o papel, ou que fez o papel do Gregório de Matos. Excelente. Aí eu tenho outro elemento aqui, que ele fala para fazer uma pesquisa e tal, mas aí
Padre Antônio Vieira é um destacado nome na história da retórica brasileira. Traduz o espírito do homem barroco como poucos. Acesse o domínio público e conheça mais de sua obra. Sabe o que é domínio público, né? Todo mundo sabe o que é domínio público? Assim, ó. Você digita lá assim, ó. www.dominiopublico. O domíniopublico.com, acho que é .br também, isso. Mas é só você digitar domínio público, o que vai acontecer? Ele vai, lá no domínio público, nós temos várias obras de artistas brasileiros em PDF. São várias mesmo, inclusive as obras, com certeza você vai encontrar lá, Marília de Dirceu, com certeza você vai encontrar lá. Você vai encontrar lá, com certeza você vai encontrar lá, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Professor, Que são obras da UFMS. Os autores dessas literaturas, eles morreram? Sim, todos esses daí já estão mais que cinzas, já virou mais que cinza, tá? Então, Marília de Dirceu é da escola literária que a gente vai estudar agora, chamado Arcadismo, que é a próxima. Isso mesmo, Ana Júlia. E o Esaú e Jacó, excelente. Esaú e Jacó, que é uma obra do Machado de Assis. Pois não, mas não, pode perguntar. Esse aí é aquele tipo, passou acho que 70 anos que o autor morreu e aí já vira domínio geral, assim. Porque eu lembro que 1984 é um livro assim. Não, eu acho que não é pela época que o cara morreu, não. Eu acho que é feita uma pesquisa sobre a relevância da obra do cara. Porque tem alguns que o cara tá vivo até hoje, como no caso da Lígia Fagundes Telles, que o livro dela, O Seminário dos Ratos, que é tema da UFMS esse ano, não é de vocês do passe, mas é tema para o pessoal que está fazendo terceiro ano, que já está lá no domínio público, entendeu? Entendi. Então, não é necessariamente, é porque o cara morreu. Não, é fácil uma pesquisa sobre a relevância da obra do cara. Então, aí coloca lá no domínio público. Tem uma história que o site domínio público, ele era para fechar. Ele foi uma iniciativa do governo federal e ele quase acabou. Sabe por quê? Por causa do pouco acesso. Então as pessoas não acessavam, e ele quase acabou. Aí era feita campanha para as pessoas acessarem. Eu mesmo estou toda hora lá, baixo o livro direto mesmo. Então são vários livros em PDF. Com certeza você acha o Esaú Jacó, com certeza o Triste Fim de Policarpo Quaresma e com certeza Marília de Dirceu, que vai ser a obra que a gente vai estudar com mais afinco no próximo bimestre, tá? E aí, antes de findar o bimestre, eu faço um apanhado sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma e um apanhado também de Esaú e Jacó, que é uma história divertidíssima, muito legal de ler. O legal é você já fazendo essa leitura, tá? Mas são obras muito legais, tá? Então, tanto o Quaresma, que vai contar dessa fé que ele tem no Brasil, ele investe numa tentativa de cultura, que é formar o Brasil, não um país de língua portuguesa, mas um Brasil de tupi. Ele investe num projeto de arquitetura, e daí, pior, ele investe num projeto de integridade. E a hora que ele se dá mal, né, ele é fuzilado. Este é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Daí a gente vai fazer com bastante calma. E daí, no Esaú e Jacó, trata aí da história de dois irmãos, um se chama Pedro, outro se chama Paulo, um advogado, outro é médico. Outro é dado à República e outro é dado ao Império. O livro foi escrito em 1902, então em 1900 eu tenho uma república muito nova. Até 1888 eu tinha o Brasil um império, e depois é proclamada a república em 1888, então o Brasil passa a ser república. Então, como o império era muito jovem, ou melhor, desculpa, como a república era muito jovem, existiam muitos partidos, muita gente que era partidário ainda do império. Então tinha uma briga, sabe essa briga que basicamente a gente percebe hoje? Esquerda e direita, PT e não sei o quê. Sabe? Então, a briga era aqueles que eram favoráveis ao Império e aqueles que eram favoráveis à República. Esses dois irmãos, um era de um partido, o outro era do outro. E qual que era o grande vertimento? Os dois amavam a mesma mulher, tá? E aí, há toda uma briga e tal. Os dois apaixonados pela mesma mulher, há uma concorrência entre os dois. Eu não vou contar o livro todo, depois eu dou os spoilers todos, tá? Mas faz a leitura,
É uma obra divertidíssima, é uma das últimas obras de Machado de Assis. Então você vai pegar o Machado de Assis bem maduro. É a obra que antecede o Memorial de Aires. Então eu já tenho o personagem, o Comendador Aires, ele é que vai contar essa história. A história dos dois irmãos, Pedro e Paulo, que eles eram insociáveis, né? Eles eram impossíveis de se entender, tá? E amavam a mesma mulher, e vai dar uma confusão que vai dar. Mas aí faz a leitura é sensacional. Vamos lá? Já tocou meu tempo aqui, eu preciso fazer a chamada. Vamos lá? Vamos lá, Manão. Vamos ver o que eu deixei aberto aqui. Deixei aberto o primeiro B. Primeiro B, Manão. Vamos lá. Canta aí. Pessoal do primeiro B, canta aí. Ô, louco. Vamos lá. Canta aí. Ana Beatriz. Eu. Ana Beatriz Ferreira. Eu. Isso. Ana Beatriz Torres. Chat. Ótimo. Ana Maria Yuri. Ana Maria. Eu. Ótimo. Arissa Oshiro. Arissa. Aqui. Ótimo. Beatriz. Só Beatriz tem duas. Então vamos lá. Beatriz de Matos. Chat. Ótimo. Beatriz Maciel. Maciel? Não? Faltou. Nada. Então beleza. Bianca Aguilar Larson. Chat. No chat. Ótimo. Bianca Cassimiro. Aqui. Ótimo. Cássio Canto. Aqui. Ótimo. Emanuele Ricardo. Oi. Oi. Gabriel só tem um. Gabriel Henrique. Gabriel Henrique? Não? Faltou. Nada. Gabriela Castro Ferreira. Gabriela, você tá aí? Também não? Faltou. Então vamos lá. Giovana Luiza. Aqui, professor. Ótimo. Giovana Pavan. Aqui, professor. Ótimo. Henrique Mendes. Hora da boia. Ela tá quase na hora. Tá cheirando aqui, velho. Henrique Irazaka. Yukio. Henrique Yukio. Henrique, você tá aí, velho? Henrique Yukio? Não? Então faltou. Não. Yara dos Santos. Yara? Faltou? Faltou, Yara. Nada, Yara. Tá bom. Yara, nada. Então vai lá. Ingrid Marques. Eu estou aqui. Ótimo. Muito bem. Isabela Araújo Pereira. Isabela? Não? Faltou. Nada. Ivan Matheus. Presente. Ótimo. João Afonso Moraes. Nada? Nada. João Gabriel Razuki. João Gabriel. João, nada? Nada. Faltou. João Pedro Lima. João Pedro? Nada? Faltou. Luísa de Souza Mira. Luísa? Nada, você tá louco. Maria Elisa. Aqui, professor. Ótimo, minha amiga. Manuela Souza Lopes. Chat. Ótimo. Maria Eduarda Campos. Aqui. Ótimo. Matheus Borges. Matheus? Nada. Faltou. Milena Maria. Opa. Nicole Nogueira. Presente. Ótimo. Pedro Felipe. Nada. Pedro Parron. Chat. Ótimo. Rayane Espíndola. Rayane? Nada? Chat. Tá no chat. Ótimo, obrigado. Vamos lá. Rebeca Gomes. Nada? Faltou. Renata Aiko. Renata? Nada, Renata. William Soquem. Presente. Ô, louco, velho. Sabrina Carpes. Sabrina? Faltou. Samuel Rodrigues. Oi, irmão. Yuko Teruya, mano, velho. Cadê? Professor, a Sabrina tá aqui, desculpa. Sabrina tá aí, ótimo. Hugo, cadê o Hugo? Chat. Isis Helena. Isis. Nada, faltou. Yasmin.
Yasmin no chat, obrigado, excelente. Hugo tá aí, olá. A Sabrina também. A Rayane também. Beleza. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu sacramentar. Chama aí, pessoal, agora do primeiro A. Chama aí. Desliga o rádio aí. Chama o pessoal do primeiro A. Primeiro A. Vai, isso. Vai. Pessoal do primeiro A. Amanda Vitória. Aqui. Ótimo. Ana Júlia. Aqui. Ótimo. Desliga o rádio aí, velho. Desliga o rádio aí. Ana Lívia. Ana Lívia. Faltou? Anne Sabrina, Gabriele. seu microfone tá ligado. Ana Lívia. Vai lá. Ana Lívia. Nada? Ana Gabriele. Nada também? Arthur Boni. Arthur. Aqui, presente. Ô, louco, velho. Beatriz Lopes. Beatriz. Professor Ana Gabriele falou no chat. Ótimo, então. Muito bem. Agora fala para mim. A Beatriz Lopes. Beatriz? Não? Faltou. Não. Bruno Martim. Oi. Oi, ô louco. Brienne da Silva. Chat. No chat. Caio Lucas. It's me, teacher. It's me. Louco, velho. Daniela Valério. Aqui. Ótimo. Danilo Freitas. Danilo. Pô, Nada. Danilo. Nada, faltou. Danilo faltou. Tô indo, tá, professor? Tchau. Bom Um almoço. abraço. Heloísa. Presente. Ótimo. Fernanda Bandeira. Aqui. Ótimo. Fernanda Carolina. Faltou. Giovana de Sá Souza. Chat. Ótimo. Giovana de Souza Lima. Presente. Ótimo. Renê Faed. Faltou? Nada. Nada. Igor Monteiro. Eu. Ô, louco. Isabela de Jesus. Isabela. Faltou? Faltou. João André Araújo. João André? Chat. No chat. João Pedro Campos. João Pedro Campos. Faltou? Faltou. Nada. Júlia Zanin Barbosa. Presente. Ótimo. Cauã Menezes. Aqui, professor. Ótimo, meu rei. Lívia Franco. Chat. No chat. Excelente. Luísa Fernandes. Presente. Ótimo. Marcos Vieira. Ô, louco. Maria Eduarda Cristopoli. No chat. Ô, louco. Maria Júlia Escobar. Ximenes. Faltou. Matheus de Abreu. Canciano. Chat. Ô, louco. Pedro Henrique Silva. Pedro Henrique Silva. Pedro, Chat. no chat. Pedro Paulo Andrade. Pedro Paulo. Pouco, tá ligeiro. Muito bem. Raquel Mantovani. Raquel? Chat. Ótimo. Renan Freitas Coelho. Chat. Renata Cristina. Aqui. Ótimo. Sandriele Machado. Aqui. Ótimo. Thales Carvalho. Qual foi? Tá dando errado aí, cara. Vai errar. Samira Varinga. Não? Chat. No chat, ótimo. Caio e Silva. Chat. Caio e Silva Barbieri. Nada? Chat. No chat, ótimo. Carmen. Presente. Ótimo. Isabela Dutra. Isabela? Faltou. Irineu, difícil tá aí, né, cara? Vai ser uma festa o dia. Prometo que o dia que o Irineu tiver, eu canto uma moda de viola aqui. O dia que o Irineu tiver. Fechou? Fala pra ele lá, que eu tô esperando ele vir. O dia que o Irineu tiver, eu canto uma moda de viola. Tudo bem, então? Tudo certo? Meus amigos, Tudo um abraço. Tem tarefa daqui a pouco, tá bom? Então, façam a tarefa, façam as atividades, tá? Falei mais que a minha boca. Semana que vem a gente retorna falando mais um pouquinho sobre o barroco, tá bom? Ó. Beleza. Um abraço, meus amigos. Bom almoço, hein? Bom almoço. Tchau, professor. Bom almoço. Bom final de semana. Meus amigos. Falou, professor.